nessa noite, aqui é Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Desejo que o Eterno possa estar abençoando a vida de todos e nós vamos continuar com a live cujo tema é Quem foi Marcião de Sinopse? Hoje, a parte 4, estamos analisando nos últimos dias essa questão histórica importante que fala do início do cristianismo e que mostra a vida e os ensinamentos de um daqueles que exerceu grande poder de influência teológica através dos seus ensinos. Lá no passado, podemos dizer que ele lançou as raízes, os fundamentos do cristianismo, juntamente com outros personagens, como Inácio de Antioquia, Tertuliano e outros que vieram ali posteriormente a ele. Então, é muito importante nós sabermos disso. Antes de prosseguir, eu gostaria de agradecer a participação de todos, pedir ao apoio daqueles que têm condições, que podem apoiar este trabalho, compartilhando este trabalho nas suas redes sociais e fazendo uma visita no meu canal do YouTube, que é um canal também que eu trabalho bastante e que eu tenho uma prioridade por ver se desenvolver. Um trabalho abençoado. Lá já tem mais ou menos uns 146, se não me engano, vídeos, e todos muito bem produzidos, com um conteúdo abençoador para a vida das pessoas que participam. E eu agradeço muito e eu desejo fazer uma oração em favor das vidas das pessoas que forem assistir este vídeo, pedindo a Deus, ao nosso Criador, ao Eterno, ao Todo-Poderoso, que abençoe este trabalho e que esse trabalho possa ser abençoador e maravilhoso na vida de cada um, em nome de Yeshua. Pai amado e querido, bendito seja teu santo e sagrado nome, o qual nós reverenciamos e adoramos de todo o coração. Desejo com toda a força da minha alma, buscar a tua face e a tua presença e pedir que o Senhor abençoe a vida daqueles que vão entrar para participar deste trabalho. No nome de Yeshua, amém. Meus irmãos, nós estamos analisando uma obra espetacular. Eu quero estar fazendo aqui, a demonstração aqui deste livro e menção de quem é o autor. O autor desta obra é nosso querido irmão Rosh Tzadok Ben Deren, um grande ensinador, o qual eu respeito muito, e adquiri este livro dele, já estudei este livro de uma forma profunda, do início ao fim, e, sinceramente, é uma obra espetacular, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Já li muitos livros, conforme vocês podem ver atrás de mim, e tem muitos outros que eu já li que não estão aqui, estão em outros locais, outros nem aqui não está, mas é uma obra espetacular. E nesta obra ele fala, aqui dentro desta parte onde nós estamos analisando, é a partir da página 51 que ele começa a falar deste personagem chamado Marcião de Sinope, E nós estamos analisando aqui o que ele fala aqui na página 53, Hoje nós vamos para a quarta parte desse trabalho. Domingo passado, por um motivo especial, por eu estar participando de um trabalho com outros irmãos, eu não pude gravar a live. Mas aqui nós estamos novamente para poder dar continuidade. No ponto de número 7 deste livro, aqui na página 52, é comentado sobre Marcião o seguinte: Policarpo, que foi discípulo de Yohanan. Yohanan, para você que não conhece os nomes dos personagens em hebraico, os nomes originais, de verdade, os nomes verdadeiros dele, é o apóstolo João. O nome verdadeiro de todo João dentro da Bíblia é Yohanan.
Então, existiu mais ou menos três, né, personagens com este nome dentro da Bíblia. Aparece João Marcos, aparece Yohanan Hamatzvil, que é o João Batista, e Yohanan, que é o evangelista, né? Yohanan Hashalia, o emissário do Eterno, o escolhido do Eterno. Então aqui, João, o apóstolo, o emissário, ele foi um grande ensinador. Ele formou alunos, ele ensinou alunos, pessoas sobre quem foi Yeshua, porque João era um dos discípulos mais achegados a Yeshua, né? Então, ele foi também o último dos Talmidim a partir para a eternidade, a falecer. Então, ele foi o último deles. Ele foi o que mais viveu de todos eles. Foi também o único que morreu de causa natural, que morreu de uma forma espontânea, natural, por velhice. Todos os demais morreram como mártires, vamos dizer assim, né? Todos os demais faleceram, perderam as suas vidas por causa da sua fé. Então, João, ele foi mestre de um dos seus alunos que se chamava Policarpo. Policarpo é um nome de peso dentro da história do início, né, vamos dizer assim, da pregação dos Netzarim. E este personagem, Policarpo, chamou Marcião de Sinope de príncipe de Satanás. Então, foi assim, né, primogênito de Satanás, que classificou Marcião de Sinope a um dos seus alunos, né, que era ali, então, né, no caso, esse personagem, Marcião de Sinope, né? Então, Policarpo foi aluno de João, e João deu esta nomenclatura para este personagem. Quero saudar aqui, né, o nosso querido irmão João Vicentini, Carlos Vicentini, que sempre está nos ajudando aqui na live, e também a nossa irmã Cláudia Carias, né, a nossa Sara, irmã Sara, que o Eterno possa abençoar a vida de vocês de uma forma maravilhosa. Bom, queridos, continuando, olha só o nome que este personagem recebe. Este personagem recebe, então, essa classificação, esse apelido. Então, alguém que recebe um nome de primogênito de Satanás não pode ser uma pessoa boa. Não tem como ser uma pessoa boa. Então, foi assim que um dos alunos de João, de Yohanan, aquele que conhecemos como o apóstolo João, chamou este personagem Marcião de Sinope, príncipe ou primogênito de Satanás. Lamentavelmente, o cristianismo adotou heresias do bispo gnóstico. Ele era um bispo gnóstico. Ele fazia parte do gnosticismo. Ele era adepto deste segmento, deste conceito que é o gnosticismo. Então, esse personagem, Marcião, ele foi um gnóstico e também, né, ele foi um bispo dentro da comunidade criada por Inácio de Antioquia naquela época, que se apartou dos Netzarim. Quem eram os Netzarim? Os nazarenos. Nomenclatura dada, aparece na Bíblia, né, aos seguidores de Yeshua. Era assim que aqueles 12 homens, juntamente com outras pessoas que vieram a se achegar, eram chamados. Eles eram chamados de Netzarim,
que é uma palavra hebraica que significa nazarenos, quer dizer nazarenos, né? E significa guardiães, os guardiões da Torá, os guardiães das Escrituras. Ademais, a teologia cristã lançou as sementes do marcionismo e colheu heresias ainda maiores. Até hoje, o cristianismo, em sua quase totalidade, ensina as teses antibíblicas desenvolvidas por Marcião de Sinopse. Então, meus queridos, infelizmente, o cristianismo ele foi fundamentado em cima de um alicerce podre, em cima de um alicerce que foi erigido, que foi estabelecido por personagens semelhantes a este. Então, até hoje, infelizmente, a igreja, ela exerce uma influência muito grande na sociedade e ela tem como base ensinos semelhantes a estes. E nós vamos comentar aqui sobre 3 ensinos nocivos, extremamente nocivos, ensinados pela igreja de hoje, que foi herança do marcionismo, ou seja, foi herdado de Marcião. Primeiro, a lei foi abolida por Cristo. Quem foi o primeiro personagem na história da humanidade, na história da eclésia, né, a igreja, a falar esta heresia? Foi nada mais, nada menos do que Marcião. Quem criou esta tese, quem desenvolveu esta ideia, foi este personagem que nós estamos aqui comentando sobre ele nos últimos dias, chamado Marcião de Sinopse. Então foi ele quem criou essa doutrina mentirosa, que pode muito bem ser refutada lendo simplesmente um versículo que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 17 e 18, aonde Yeshua fala: não pensei que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas vim tornar pleno. E ele ainda avisa que maior será no reino dos céus aquele que ensinar os pequeninos a obedecer estes ensinamentos que está contido na Torá. E que aqueles que ensinam outros a transgredirem tais mandamentos serão considerados os menores no reino do eterno, o Deus de Israel. Então, meus queridos, de maneira absolutamente nenhuma isso veio acontecer. Então, de onde saiu este ensinamento? Esta doutrina, ela é perniciosa. E, infelizmente, ela é uma das doutrinas base dentro do cristianismo. Faz parte da teologia, todo curso de teologia cristã, que uma pessoa falasse, olha, eu vou fazer, seja ele de qualquer igreja, seja dos pentecostais, neopentecostais, tradicionais, seja das igrejas antigas, tradicionais, no catolicismo ou no protestantismo, seja lá qual for a igreja, o cristianismo em todas as suas vertentes tem como base esta premissa, este ensinamento que veio da pena de Marcião. O ensinamento de que a lei foi abolida por Cristo. A única igreja que não prega isso são os adventistas do sétimo dia. Não tem outros. Eles são os únicos. E neste aspecto, eu tiro meu chapéu para os irmãos da igreja adventista, embora eu não seja, né? Nunca fui, mas nesse aspecto eu respeito muito os ensinamentos dos irmãos adventistas, que têm, né, a graça da parte de Deus de enxergar essa realidade. De quê? De que a Torá, né, aquilo que as pessoas chamam de a lei de Moisés, não foi abolida. Segunda coisa que Marcião de Sinopse ensinou, muito mal ensinado, e que
foi acatado, adotado pela igreja e que faz parte dos ensinamentos da igreja é o seguinte: a igreja substituiu Israel nos planos de Deus. É a teologia da substituição. A tese, quem criou foi ele. Esta tese foi desenvolvida por cristãos, por teólogos modernos. Foi aperfeiçoada, mas quem criou foi Marcião. Então, teólogos modernos, teólogos da igreja contemporânea, da nossa geração e de gerações um pouco posteriores à nossa, pegaram essa doutrina que veio de quem? De Marcião de Sinop. E nada mais, nada menos do que colocaram uma maquiagem, enfeites nessa teologia e adaptaram nos ensinos teológicos da igreja. Colocando dentro dos cursos de teologia, colocando nas revistas de escola bíblica dominical, colocando para ser ministrada em palestras como, por exemplo, convenções, simpósios, seminários. Então, toda pessoa que se converte e vai para dentro de uma igreja, ela é bombardeada com estes ensinamentos. De que a lei foi abolida por Cristo, nós agora estamos no período da graça e não mais no período da lei. E que a igreja agora substitui Israel. Israel não é mais povo de Deus porque matou Jesus Cristo e agora não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e agora então foi substituído pela igreja. Isso fazendo uma interpretação equivocada dos textos bíblicos, principalmente do primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, queridos, eu sei isso de cor e salteado. Eu tenho isso tudo decorado na minha mente, porque eu estudei estas teologias muitos anos da minha vida, 21 anos, estudando, ensinando e vivendo esses ensinamentos equivocados, que não coincidem com a verdade. Porque a verdade é que a Torá, aquilo que se chama a lei de Moisés, de maneira nenhuma foi abolida por Yeshua ou por ninguém. E ela nunca será abolida por ninguém. Ela existia antes, ela existe hoje e ela existirá depois, de todos nós. A Bíblia ensina claramente que os ensinos da Torá, eles vieram para durar enquanto existir este céu e esta terra que cobrem nossas cabeças. E olha bem, irmão, quando é que este céu e esta terra vai passar? Somente após o milênio. Nem sequer chegou o milênio ainda. Então, somente após o milênio, lá na consumação dos séculos, entendeu? É que céu e terra irá passar. E mesmo assim, a Bíblia Sagrada fala que estes ensinamentos vão reger, porque eles sempre existiram, os ensinamentos da Torá. Todos os componentes, integrantes da corte celestial e que fizer parte, do Olam Rabá, ou seja, do mundo vindouro, que alcançar a graça de viver esta realidade do Olam Rabá, do mundo vindouro, na vinda de Yeshua, no retorno de Yeshua, na aparição e manifestação dele a este mundo pela segunda vez. Então, essa teologia de que a lei foi abolida não passa de conversa fiada, é uma grande mentira que engana muitas pessoas, criada por Marcião de Sinop. Outra doutrina herética muito nociva: a igreja substituiu Israel nos planos de Deus. A teologia da substituição. Nunca, de maneira absolutamente nenhuma, a Bíblia faz esta afirmação. A teologia, sim, faz esta afirmação, usando textos fora do contexto, usando a Bíblia como convém, usando a Bíblia fora do seu contexto original.
não respeitando as regras de interpretação dos sábios de Israel, do povo judeu. A igreja criou uma hermenêutica, né? Uma forma de interpretação grega, métodos de interpretação grego, através da hermenêutica. E olha que interessante, a palavra hermenêutica vem de Hermes. Hermes era um deus pagão grego, né? Um deus da sabedoria, da oratória, o deus, né, da eloquência. Então, hermenêutica veio desta palavra grega que tem vínculo com um deus pagão chamado Hermes. E a hermenêutica, ela é usada até hoje e muito usada por advogados. Para quê? Para interpretar de forma conveniente, para interpretar de forma favorável a lei em seu próprio favor, né? Por isso que muitas das vezes existe algum tipo, né, de manipulação nesta área, né? O profissional desta área, não todos, né? Não todos, mas muitos faz uso desta lei, faz uso dessas técnicas vindas da hermenêutica para usar a lei em seu próprio favor, para burlar a lei. Então, queridos, essa teologia, né, de que a igreja substituiu Israel é coisa da teologia humana, é coisa da mente fértil de teólogos. Não tem nada a ver com as escrituras sagradas dentro do seu contexto original. Por quê? Porque a Bíblia diz que só existe um povo diante dos olhos de Deus. Não existe esse negócio de que existe o povo de Israel e a igreja. Não, não existe isso. Existe diante dos olhos do Eterno Israel. Israel é composto por todos aqueles que aceitam a Torá, que vivem a Torá e que têm o testemunho de Yeshua, do Mashiach. Então, qualquer indivíduo em qualquer parte do mundo que recebe Yeshua como seu Salvador e que procura se encaixar dentro da Bíblia, não se entregando a uma vida de pecado, santificando a sua vida e crendo que ele é o Messias, mesmo com muitos equívocos, esta pessoa é considerada por Deus um israelita, é considerada Israel, é considerada parte do povo da aliança. Ela é um membro da família de Deus, conforme Efésios 2 narra e explica muito bem. Por quê? Simplesmente porque ela recebeu, reconheceu Yeshua como o Messias. E ela agora procura ajustar a vida dela aos ensinamentos dele, tendo-o como Salvador, tendo-o como o Messias, como Mashiach. Então, ela é enxertada na videira, ela é enxertada na oliveira verdadeira, que é aqui a representação de Israel, conforme Romanos 15. Então, Romanos 15 fala de uma oliveira, né? Fala da oliveira, que é a nação de Israel, é o povo de Israel, é os israelitas, é o povo da aliança. E todos aqueles que recebem, reconhecem Yeshua como Salvador, não apenas intelectualmente, mas aqui do coração, de verdade, e que querem ajustar suas vidas de acordo com os ensinamentos dele, é enxertado na oliveira. Então, é um israelita por enxerto. É enxertado como jambuzeiro e passa a ser oliveira e não mais jambuzeiro bravo, conforme ensinou claramente Paulo em Romanos 15, né? Shaul em Romanos 15. Então, essa é a segunda coisa que Maciel ensinou, de que a igreja substituiu Israel. Não, não substituiu. Simplesmente
todos aqueles que não são judeus originais, como eu, como grande parte das pessoas que me ouvem, como grande parte das pessoas aqui no Brasil e em outros lugares, a partir do momento que ela recebe, reconhece que Yeshua é o Messias, e ela passa a ajustar a vida dela, alinhar a vida dela aos ensinamentos dele, ela se torna Israel com o próprio povo natural. Então, essa questão de igreja, né, é uma criação da Grécia e Roma. É uma invenção, né, greco-romana. Ela é fruto da teologia cristã e não bíblica, né? Não da Bíblia. Então, queridos, a terceira coisa extremamente nociva que ele ensinou e que faz parte das suas teses existe uma separação entre velho, ou seja, antigo, passado, ultrapassado, testamento e novo testamento. Então não existe isso. Não existe essa expressão testamento dentro da Bíblia. Há o único texto que fala de um novo concerto, mas não tem nada a ver com testamento dentro da Bíblia, é a passagem de Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31 também, né? Aonde a Bíblia fala ali claramente que as leis serão escritas agora na mente e no coração, não mais em tábuas de pedra e nem nos pergaminhos. E que o Eterno daria um novo concerto, faria um novo concerto. Agora, irmãos, é muito interessante entender como que estes concertos, estes pactos que o Eterno sempre fez, e não foi feito só no Sinai e depois no Calvário com a morte de Yeshua. Não, não foi só esses. O Eterno fez pacto com Noé, o Eterno fez pacto com Adão, o Eterno fez pacto com Davi, o Eterno fez pacto com Sansão, o Eterno fez pacto com Salomão. Houve dezenas de pactos que o Eterno fez com o seu povo, né? Então, não foi só com Moisés e com a humanidade através de Yeshua. Então, os dois grandes pactos que o Eterno fez realmente foi o do Sinai, né? Através de Moisés com a nação de Israel. E quero deixar aqui frisado, embora não seja o tema deste ensinamento hoje, quando Deus tirou o povo de dentro do Egito, não tinha só os israelitas ali no meio daquela multidão que parou no Monte Sinai e que saiu e atravessou o Mar Vermelho junto com Moisés. Não era só os descendentes físicos, biológicos de Jacó, né? Não era só os israelitas naturais, os descendentes de Israel, não era. Saiu de dentro do Egito junto com os israelitas e foi chamado de israelita também 70 nações, 70 povos, 70 línguas. E estes povos ouviram, cada um em seu próprio idioma, a voz do Eterno lá no Monte Sinai, recitando as 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos e as demais coisas que o Eterno falou com Moisés e com o povo de Israel de uma forma estrondosa e audível ali naquele dia. Só para você entender que Israel, desde o início, não é composto apenas de um povo da nação de Israel, descendente de Abraão. Que existe os prosélitos, os integrantes de outras nações à comunidade da fé israelita por enxerto, por fé. Por fé. Assim como eu não sou um nascido lá em Israel. Eu não sei se eu tenho descendentes
lá no passado, que foram judeus, e de qual tribo eu venho. Eu sei o seguinte, que a Torá está no meu coração, e que ela foi escrita não só para uma nação, ela foi escrita para todos os povos da terra, através de uma nação que o Eterno escolheu, que todas as nações do mundo veio a ser beneficiada, principalmente com a vinda do Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, o maior judeu de todos os tempos, o maior israelita que já pisou nesta terra, o próprio Filho de Elohim, Filho de Deus. Então, esta fé me torna um israelita, né? Com tantos direitos quanto aqueles que são descendentes direto da fé hebraica da nação de Israel. Então é assim. A Bíblia fala claramente em dezenas de textos dentro da Torá, dentro de Números, Levítico, Deuteronômio e Números. Só não aparece isso em Gênesis. A lei é a mesma para todos, tanto o natural da terra quanto para com o estrangeiro que vive com vocês e com vocês, ó Israel. Então a lei, a Torá, os ensinamentos do Eterno é um para todos os povos. Então, estas 70 nações estavam junto com os israelitas quando saíram de dentro do Egito. A gente tem a mania de pensar, né, porque isso não é explicado na teologia cristã, né, que Deus falou em um idioma só. Não, Deus falou em 70 idiomas. Isso ensina a lei oral, o Talmud, né, os sábios do passado deixaram isso escrito. Isso está na tradição do povo de Israel, né? E todos os israelitas sabem, né? E destas 70 nações que saíram com Israel, que saiu as 70 nações que estavam lá com Nirode, né? Foi ali que o Eterno, né? Aquela manifestação do Eterno ali vem confirmar também a existência dessas 70 nações que existia lá no mundo antigo naquela época. Então, queridos, é bom nós aprendermos essas verdades. É bom nós entendermos essas verdades. E isso não é falado na teologia cristã. Então, não existe essa questão de Antigo e Novo Testamento. Sabe por quê? Porque se eu falasse, olha, existe um Antigo Testamento, eu estou dizendo que ele passou. E tudo aquilo que está, meus queridos, na primeira escritura, porque é assim que o judeu chama aquilo que as pessoas chamam de Antigo Testamento. As primeiras escrituras são os primeiros escritos que vieram antes de Yeshua. E os segundos escritos, ou a Brit Hadashah, ou como alguns querem chamar, né? É menos conhecido, mas é chamado também de Ketuvim Netzarim. O que significa isso? Escritos dos Nazarenos. É aquilo que as pessoas chamam de Novo Testamento. Então, se eu falar que existe um Novo Testamento, automaticamente eu estou chamando aquilo que veio antes de ultrapassado, de velho e de antigo. E nós não podemos referir as palavras do Eterno, a primeira aliança que o Eterno fez com o povo, as primeiras escrituras como sendo algo velho, ultrapassado e abolido. Não. Então, quem inventou essa classificação que nós conhecemos hoje, que está presente dentro das Bíblias? Quem inventou tudo isso? Simplesmente a teologia cristã. Simplesmente, né, a teologia cristã que pegou este ensinamento de Marcião de Sinopse. Quem criou este ensinamento? Nada mais, nada menos do que Marcião de Sinopse. Ele foi o criador de tudo deste ensinamento. Então, essa classificação não existe dentro da Bíblia, né?
dentro do seu contexto original, a respeito da a questão de Novo Testamento, né, e de Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, essas são três coisas nocivas e terríveis que aquele personagem ele ensinou e que infelizmente a igreja adotou, né? Infelizmente. Então, meus irmãos, toda a Bíblia que nós pegamos, infelizmente, elas têm isso aqui, ó. Todas elas têm isso aqui. E isso aqui não faz parte da originalidade da Bíblia. Aqui, ó. Uma página em branco. No meio, praticamente, né? Um pouco para frente do meio da Bíblia. E aqui vem escrito Novo Testamento. O que a teologia cristã ensina a respeito dessa página branca? Por que existe essa página branca em todas as Bíblias? E vem isso aqui, ó, Novo Testamento. Isso é fruto de Marcião. Neste período, houve o período dos Macabeus, né? É o período dos Macabeus. Nesse período foi um período de 400 anos, o que fez a transição entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, Matitiarro. Então, 400 anos. Neste período de 400 anos, eles, os teólogos cristãos, chamam de um período de silêncio. Por quê? Porque não foi produzido, segundo eles, nenhum livro sagrado. Mas nós temos os livros de 1º, 2º, 3º Macabeus, com uma história fantástica de como uma família chamada família Macabeu venceu a guerra através, né, de muita dificuldade e colocou o Império Grego na época e o povo grego na época para correr e venceu uma batalha terrível, saiu das garras dos tentáculos gregos naquelas épocas. Então, este período aqui de 400 anos, que dizem eles, né? Isso não tem nada a ver com a fé judaica. Isso é classificação greco-romana. Ser 400 anos de silêncio e ser um período de silêncio, Deus estava trabalhando e fazendo maravilhas através dos Macabeus. Então vem este personagem e cria. Porque Marcião foi o primeiro personagem a criar, a canonizar a Bíblia. Não foi grego e romano. Não foi o personagem que nós sabemos, né? Flávio Joséfo, Constantinos, que criou através da igreja, né? Não foi. Antes, só que não foi aceito. Marcião já tinha criado um cânon para ele, que é assim que é chamado, o conjunto de livros sagrado, né? É chamado de cânon. Então, Marcião já tinha um cânon pessoal, particular, próprio, ele já tinha, né? Então, ele tinha criado também esse sistema de separação, divisão entre Antigo e Novo Testamento. Nós vamos ficar por aqui, meus queridos, e na próxima oportunidade nós retornaremos para poder comentar mais sobre os ensinamentos de Marcião de Sinopse. Eu vou terminar e encerrar com uma oração. Pai Santo, bendito seja o teu sagrado nome. Desejo pedir ao Senhor a tua bênção e a tua graça para cada um dos queridos irmãos que forem assistir posteriormente este trabalho. Agradeço ao Senhor por ter me escolhido e por poder ter esta condição de transmitir esta palavra àqueles que ouvem-me. Muito obrigado. Alcança cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada pessoa que for assistir essa transmissão e abençoa poderosamente pelos méritos do sagrado nome de Yeshua, teu Filho amado. Amém e amém. Shalom a todos e que o Eterno possa estar abençoando todos os irmãos.